Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada Quaresma. O Evangelho de hoje, começando da frente para trás, no final, a gente percebe um diálogo que, de certa forma, fica até mesmo exaustivo. Porque Jesus falando ali para os judeus que ele vem de Deus, que ele é a revelação do Pai, que Abraão ouviu a Deus, ouviu a ele, Cristo, que é a palavra da Trindade. E aquelas pessoas, mesmo ouvindo a voz de Jesus, aquela voz que aquece os corações, mesmo percebendo tudo isso, continuam resistentes e resistindo. Continuam argumentando com o Senhor. E aqui um ponto interessante. Por que será que Jesus mantém alertando, chamando a atenção, chamando-os para ouvir a sua voz? Porque Jesus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Jesus conhece aquilo que nós trazemos de forma definitiva, de forma que nós realmente cremos. Não é algo que está pintado ou à mostra para que alguém veja, não. Jesus nos conhece, conhece o nosso interior. E é na vida interior que se dá as principais escolhas que refletem as nossas ações. Por isso Jesus vai dizer, não adianta vocês ficarem falando que são filhos de Abraão e ficar expondo seus motivos, não.
O importante é a conversão do interior. O importante é aquilo que sai de dentro para fora. Não se preocupar com as aparências, mas se ocupar de fazer realmente a vontade de Deus. E é isso que eu ensino a vocês. É cumprir aquilo que Deus nos solicita. É parar de colocar máscaras. Arranque isso fora. Deixa vir à tona quem você é. Não tenha medo. Não tenha medo de se mostrar. Você é filho de Deus. Você é amado, tanto por mim, quanto pelo meu Pai, quanto pelo Espírito. Você é precioso e único. Por isso, o convite inicial do Evangelho de hoje. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E se conheceres a verdade vos libertará. É bem profundo e essa palavra de Jesus, ela é determinante. O que nós queremos? Será que nós queremos realmente ser livres? Há um ponto interessante nessa pergunta. Porque muitas vezes nós escolhemos as prisões das nossas paixões, as prisões dos nossos pecados, as prisões que estão num prazer desordenado. Vamos perceber que Jesus nos aponta: quem peca é escravo do pecado. O pecado, ele aprisiona. Por quê? Porque ele volta e meia nos solicita a retornar ali, naquele ponto, voltar a cair, a viver por aquilo, porque o pecado sempre dá prazer no seu início. Os frutos é que são terríveis. Já dizia São Paulo, o salário do pecado é a morte. Se nós queremos ser verdadeiramente livres, primeira coisa, nós precisamos detestar o pecado. E sermos honestos com nós mesmos. Nós sabemos quais são nossos pecados. Nós podemos pedir a graça do Espírito Santo de nos mostrar quais são nossos pecados. E assim, com esta clareza, essa luz que vem de Deus a iluminar nossas trevas, nós começamos a sair dessa situação. A nossa liberdade começa aí. Escolher a Deus, escolher a sua palavra, escolher o Cristo, para sermos livres do pecado e do maligno. Não que o pecado seja maior que Deus, não é isso não. Mas ele nos afasta de Deus. Então deixar cair as máscaras. Não precisa fingir mais não. Ter a coragem de se colocar diante do Altíssimo de forma verdadeira, de forma integral. Permanecer na palavra, permanecer no ensinamento, naquilo que Cristo nos solicita. Permanecer no contato com a palavra precisa ser diário, é o nosso alimento. O corpo sem alimento morre. O espírito sem alimento, ele fica tão raquítico que ele também pode nos conduzir a essa morte. Aliás, uma morte muito pior, que é a morte do espírito, a separação total de Deus. Portanto, busquemos viver em Cristo. Busquemos detestar o pecado e a mentira. Lembremos que o convite de Jesus é para permanecermos na verdade. É a verdade que irá nos libertar. É a verdade
que nos une a Deus. Olhemos nesse momento para as nossas vidas. Peçamos a graça do Espírito a nos iluminar. Peçamos também a Deus a coragem de nos libertar e de nos impulsionar para o alto, de forma que possamos encontrar com Ele e possamos permanecer nos seus braços. Querido Jesus, nós te pedimos hoje um coração disposto a estar sempre contigo, um coração disposto a sair das amarras que até então nós vivemos ou possamos estar ainda enlaçados nisso. Nos liberte, Senhor. Nos dê essa graça e nos faz, mais uma vez, estarmos na Tua presença. Pois é na Tua presença que somos felizes, somos livres, que somos o melhor que nós mesmos podemos ser. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Precisamos de Ti. Amém.